Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta, a nossa última Biblioteca do Consta de 2023, mas já no formato novo, que queremos manter em todo 2024, com hora certa agora. Domingo, você tem um encontro marcado de literatura para conversar aqui comigo e com o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo certo, Consta? Tudo certo. Eu e Pedro vamos trazer todo domingo aqui para vocês um bate-papo sobre livros, né? Formação intelectual, moral, contribuir com vocês de alguma forma para esse hábito fundamental de leitura, que é o que nos define, de certa forma, eu e Pedro. E hoje nós temos 2 livros para conversar aqui rapidinho com vocês. O primeiro deles, Conversando com Roger Scruton, que é o lançamento do Clube Ludovico desse mês, né? Que na verdade é uma conversa mesmo, como diz o nome, entre Roger Scruton e Mark Dudley. O Pedro vai explicar a visão que ele tem desse livro. Eu li vários livros de Roger Scruton e posso dizer sem nenhum medo de errar que é uma das maiores influências na minha nova fase mais conservadora da minha vida. Theodore Dalrymple, Roger Scruton, Chesterton, C.S. Lewis, essas foram as grandes influências nessa guinada que eu já expliquei no Confissões de um Ex-Libertário, né, para me tornar um liberal clássico mais libertário para um liberal clássico mais conservador. Então, Pedro, esse livro em particular, por que ele é tão importante? Então, eu diria que ele é muito importante, porque é basicamente o que nós temos de mais próximo de uma biografia do Roger Scruton hoje. E o que eu acho mais importante ainda, que é uma biografia quase que escrita pelo próprio Roger Scruton, né? Porque esse livro ele é a transcrição de uma conversa, de fato, que teve entre Mark Dudley e o Roger Scruton. E o Dudley, para quem não sabe, atuou como diretor, agente literário dele durante muito tempo. Então, conhecer a vida privada mesmo do Roger Scruton. Aqui no livro ele fala, por exemplo, como ele se tornou um fã mesmo de Roger Scruton antes de ser o seu editor. Então, é um cara que conhecia com profundidade a mentalidade do Roger Scruton, que facilita muito, inclusive, nas perguntas mais sensatas, né? Não se trata de uma entrevista de domingo à tarde do SBT. Se trata de uma entrevista realmente profunda, com questões filosóficas por trás e tudo mais. Mas, assim como você, eu acho que grande parte dos ditos conservadores hoje brasileiros passou, em algum momento, por Roger Scruton, né? O que é conservadorismo, como ser conservador, até mesmo um livro que eu gosto muito, que se chama Só Conservadorismo, não só conservadorismo, né? Conservadorismo apenas. Eu acho que está lançado no Brasil também, tem que verificar. Eu li vários livros dele, eu li um que eu gostei muito, Where We Are, acho que é esse o título, que ele fala também da questão da oikofilia, né, da crise migratória na Europa. Então, os usos do pessimismo. Olha, tem muita coisa interessante do Scruton para o pensamento conservador moderno. Eu acho que ele era o grande filósofo vivo, até muito pouco atrás. Do pensamento conservador, com certeza, ele foi o grande último, assim, que a gente pode dizer. Tanto que, numa entrevista recente, eu até falava que eu não sei se tem, de fato, alguém que tomou o lugar dele. Nós temos um ótimo conservador, hoje ainda vivo, que é o que você citou também, que é o Dalrymple, né? Dalrymple, ele tudo aquilo que o Roger Scruton ensinou de forma professoral, ele ensina de forma literária, ensaística, né? É isso que eu ia falar. A grande diferença que eu vejo os dois como complementares. O Roger Scruton é um intelectual de peso, no bom sentido, na boa acepção dessa palavra que nós não gostamos, por vários motivos. Thomas Sowell, Mises, Hayek explicam bem o problema do intelectual. Ele era um grande filósofo, um grande teórico, falou sobre vários assuntos distintos, mergulhou na importância do vinho para a civilização ocidental, inúmeras coisas, música, da arquitetura, literatura, grande alta cultura, ele compositor, né? Ele era compositor de música clássica, então ele era um filósofo mais completo, digamos assim. O Theodore Dalrymple, pseudônimo para o Anthony Daniels, médico psiquiatra britânico, trabalhou em várias prisões das periferias de Londres e visitou vários países sob o comunismo. Eu acho que é uma coisa muito mais prática, né? É muito mais
bottom-up. O Theodore Dalrymple é o filósofo da observação empírica. Ele é um cara que está ali em campo, olhando o que está acontecendo, principalmente com essa turma marginalizada, e tirando conclusões. Claro, ele tem muita bagagem, ele tem muita leitura, é evidente que ele... Mas me parece que o Roger Scruton era muito mais filósofo, parrudo, desse tipo intelectual, e o Theodore Dalrymple era muito mais um médico em campo, observando e escrevendo. O Scruton, acima de tudo, eram várias crônicas. Os livros dele, eu li uns 15 livros do Dalrymple, quase tudo coletânea de colunas, né? Eu acho que tirando os romances dele, posso estar enganado aqui agora, que tem 2 ou 3 romances, todos os outros são coleções de artigos mesmo, de ensaios. O Scruton, ele era o produtor erudito, né? Ele produzia erudição. Então, para mim, o melhor livro dele, inclusive, não tem nada a ver com conservadorismo, é sobre filosofia moderna, onde ele passa por pensamento de quase todos os filósofos modernos importantes. E o livro é sensacional. Se você ler aquele livro ali e não compreender... Os Novos Pensadores da Esquerda? Não, é outro, que eu esqueci o nome agora, cara. Porque eu leio alguns... Eu lembro, de certa forma, esmiuça, né, os principais nomes aí do pensamento moderno esquerdista, progressista. Esse é um livro fundamental também, né? Não, é outro que ele fala sobre pensadores gerais, de direita, esquerda, Para mim, a melhor explicação de Kant, por exemplo, que eu li na minha vida foi dele. Enfim, mas... ele é o filósofo completo para mim, porque ele é o filósofo que ele transformou a vida dele numa prática de filosofia, né? Então, quando você vai lendo o livro, e por isso a importância desse livro, você percebe que ele é filósofo além da palavra. Porque, por exemplo, eu sou formado em filosofia, mas, pelo amor de Deus, eu estou muito longe de ser um filósofo. E ele não, ele realmente era um filósofo. Ele era um filósofo no sentido mais clássico mesmo. Mas antes de você falar do livro propriamente dito, como eu tenho isso lá na nossa biografia lançada pela LVM, Guerreiro da Liberdade, vamos filtrar aqui a minha cronologia da leitura de Scruton. Os Usos do Pessimismo foi o primeiro livrinho que eu li dele, que é muito interessante. Nossa, e é muito bom. Depois eu li... Peraí. Cara, eu li o romance dele, Notes from Underground, que é um livro que ele cria ali... Eu acho que tem tradução já. No ambiente do leste europeu, né? Um romance muito interessante. Depois eu li Beleza, uma very short introduction sobre beauty. Depois eu li Pensadores da Nova Esquerda, que é isso que eu estava querendo dizer. Aí eu li Culture Counts, que é o da alta cultura, que é muito importante esse livro, porque ele fala o seguinte... eu estou resumindo os que eu li, porque eu não li esse da conversa que eu quero ler agora, no comecinho do ano. Sim. Ele fala o seguinte: mesmo que o sujeito seja um leigo, não precisa ser um filósofo, né? Claro, eu tampouco sou, se você não se considera, muito menos eu, você pode ser um leigo que você consome nos adequados recipientes de alta cultura tudo aquilo que você herdou como legado de uma civilização rica do ponto de vista intelectual. Então, como às vezes a cultura pop e essa turma que sabe o que está fazendo destrói esse tipo de mensagem, né? Porque pouco importa alta cultura, eu sou um cara do povo, eu trabalho, pago as contas e vivo meu dia a dia, meu cotidiano. Sem isso, lê do engano. Isso tudo é fundamental para a sua vida, para os valores disseminados e tudo, a ponto de você, às vezes, nem se dar conta, e os filósofos de esquerda sabem o que estão destruindo. Depois eu li... Consta, só um pontinho. Esse Culture Counts, nós temos uma boa notícia, ele já é nosso. Tá? Que maravilha, que maravilha. Sim. Depois eu li Como Ser um Conservador, que é um desses que você mencionou, e esse que eu mencionei, Where We Are, que ele fala da oikofilia e da crise identitária europeia, e that's it. Foram os livros que eu li dele. Agora, do Dalrymple, a lista é muito maior. Do Dalrymple, a lista é muito maior. Além dos livros, eu leio a coluna dele de vez em quando, que eu recebo. Sim. Do Dalrymple, eu li In Praise of Prejudice, um cara que escreve um livro em defesa do preconceito, com esse nome já é meu ídolo. Anything Goes, Life at the Bottom. Eu estou lendo em inglês aqui os títulos que foram
foram os livros que eu li, mas eu sei que vários já têm em português. Spoiled, Rotten, Litter, The Remains of Our Culture, The Wider Shores of Marx, Our Culture, What's Left of It, que eu prefaciei para o Brasil, que é um dos que eu mais gostei. Not With a Bang, But a Whimper, Admirable Evasions, que é quando ele faz uma crítica a certos psicólogos. Essa música é muito bom. The New Vichy Syndrome, Treats of Pain and Ruin, The Knife Went In, e a faca entrou, que é muito interessante sobre as conversas com os prisioneiros que ele tem, O Prazer de Pensar e That's It. Agora pode falar do livro em questão. Só para deixar claro, eu falo isso para todo mundo, cara, e esse para trás, um amigo me perguntou por onde que ele deveria começar com o Dalrymple, né? Só para fugir um pouquinho aqui. Tem um livrinho dele que eu não sei se está nessa lista que você falou aí rapidinho, porque está em inglês a maioria delas. A Vida na Sarjeta. Tá. Leia esse. Life at the Bottom. Life at the Bottom. Acho que é isso. Um amigo meu estava com um problema com o filho dele, que era um menino muito rebelde, estava começando. Eu falei assim, cara, leia esse livro, depois faça ele ler esse livro. É difícil você sair incólume dessa leitura, né? Eu vou te falar qual foi uma das crônicas do Dalrymple que mais me chamaram a atenção e fixaram, até como epifania para a visão de vida. Uma comparação que ele faz de Cândido, o otimismo do Voltaire, com Rasselas, que é infinitamente mais profundo sobre a busca do sentido da vida, da natureza humana, enquanto que o Voltaire estava lá, ressentido com o terremoto, iluminista, arrogante, filósofo francês, e o Cândido tentando rebater o Leibniz, tentando ironizar, de alguma forma, debochar de uma maneira racionalista da visão religiosa, né, da visão deísta de mundo, que é o melhor mundo que podemos ter, esse e tudo, enquanto que o Rasselas é algo tão mais delicado, da busca do príncipe da Abissínia, se eu não me engano, por respostas essenciais da vida. Me marcou tanto essa análise comparativa dos dois. Eu não tinha lido Rasselas, eu fui direto, imediatamente. Eu li por conta dessa crônica. Eu também li por conta dessa crônica. Maravilhoso. Que tá num livro aqui, que agora eu não lembro o nome, mas é alguma coisa, Evasivas Admiráveis, eu acho que é isso o nome do livro. Mas assim, eu também li o Rasselas por conta dessa obra. Inclusive, eu não conhecia essa obra, né? Eu fui conhecer por conta desse livro. Bom, mas você poderia se perguntar por que as pessoas devem ler um livro que é uma entrevista, né? Que eu não mencionei, né? É do Samuel Johnson, Rasselas. Do Johnson, exatamente. Grande vitoriano, né? Grande figura também. Um dos intelectuais mais ignorados no Brasil, tá? Tava conversando com um americano ontem e ele falou que lá o Johnson é quase papa para os conservadores e aqui é totalmente ignorado. O filósofo do bom senso. Exato. Mas fala desse, enfim. 30 vezes, vai. Não, tá ótima a comparação do Scruton com o Theodore Dalrymple. Eu acho que é essencial fazer isso. Bom, esse livro específico, Consta, ele tem duas importâncias. A primeira, já citei, é uma autobiografia escrita pelo próprio, escrita entre aspas, né, ditada pelo próprio autor, pelo Roger Scruton. Em outro ponto, é conhecer a intimidade do pensador que escreveu as obras que a gente já conhece, né? Então, por que o Roger Scruton se tornou conservador? Por exemplo, a resposta está aqui. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que o pai de Roger Scruton era socialista. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem porque ele se tornou um músico. Em dado momento, ele explica aqui no livro que ele, quando começou a estudar filosofia, começou a se aprofundar na história do Ocidente, ele percebeu que não era o bastante somente conhecer, ele tinha que praticar uma arte do Ocidente. Não adiantava você só admirar a arte, você tinha que tentar fazer parte dessa arte. Então foi assim que ele começou a estudar arquitetura, primeiramente. Muitas pessoas não sabem que ele é um dos filósofos que traz a arquitetura para a área de humanas, né? Ainda tem essa discussão se a arquitetura é de humanas ou de exatas, até hoje ele considerava de humanas. Por isso que ele começou a estudar vinho, por exemplo, porque ele considerava o paladar também uma forma de desenvolver a arte no Ocidente, a alquimia que estava ali envolto da culinária e assim por diante também era uma forma de arte.
e o mais expressivo dele, que era a arte clássica, tanto na arte de produção mesmo, de quadros e esculturas, como na produção musical. E talvez o ponto alto do livro é mostrar como ele conseguiu gradualmente se tornar um profundo conhecedor das coisas, que não foi através do método que nós entendemos hoje acadêmico. Ou seja, o cara se fecha numa sala, mete a cara nos livros, ignora a realidade que está lá fora, ignora os paradigmas sociais, os paradigmas individuais e espirituais dos seres humanos. Não. Ele fez com que os seus paradigmas, que ele participava junto com a humanidade desses paradigmas, por exemplo, existe vida eterna? Ele fez, por exemplo, situações de caos econômico no qual ele passou, tanto no leste europeu como aqui, fazer com que ele se refletisse profundamente sobre as coisas. E um que se destaca mais dos exemplos que ele cita aqui foi quando ele foi para Tchecoslováquia, se eu não me engano agora, ou República Tcheca, eu não me recordo agora exatamente o país exato, que estava dominado pela União Soviética, né? E ele vai lá dar aula de forma clandestina para pessoas conservadoras que tinham lá de uma universidade específica. Ele entrava dentro de uma sala de aula e ele falou que ele dava aula numa sala específica e toda vez que passava uma sombra lá fora ele pensava que era a polícia chegando. E ele tinha que cessar a aula para ver se a polícia ia entrar ou não e depois ele continuava a aula. E ele falava que todas essas experiências fez com que ele buscasse respostas na filosofia. Então, ao contrário do que os intelectuais modernos, progressistas, esquerdistas, como ele cita nesse livro que você citou sobre os esquerdistas, os pensadores esquerdistas, ele transforma as situações cotidianas num porquê para refletir, e não reflete para depois tentar transformar a realidade. O processo do intelectual conservador é inteiramente, completamente ao avesso do esquerdista. O conservador, ele compreende e respeita a realidade. O progressista, ele cria o seu mundo para tentar mudar a realidade. É um processo completamente inverso. Frutos abstratos e quer impor uma certa visão de mundo num laboratório humano, digamos assim, né? Como cobaias involuntárias que somos nós, para criar o novo mundo e o novo homem. Eu acho que o mais interessante aqui, que eu percebi aqui, para mim, isso é ser professor, entende? Isso é ser um intelectual. É o cara que, em nome do conhecimento, ele arrisca a própria existência para dar uma aula clandestina dentro de um quarto para alunos que querem aprender. Né? Então, isso é ser um amante do conhecimento. Porque, às vezes, a gente relaciona a pedagogia, que seria nada mais do que o amor pelo ensino, a ser uma coisa de esquerda. Tanto que quando a gente escuta pedagogia, eu posso falar por mim mesmo, né? Quando você escuta pedagogia, você já relaciona quase com pauta esquerdista. Não. Pedagogia fez Roger Scruton no leste europeu, viajando milhares, entrando... do Paulo Freire, e tem a pedagogia conservadora do Scruton. Tudo é uma questão de qual você absorve. Exato. Eu acho esse livro maravilhoso nesse sentido. E tem um fundo cético no livro, sabe? Existe quase que um pessimismo contínuo, mas que não se deixa abalar pela esperança de surgir novos conservadores, novos pensadores. O livro todo passa nesse tom, assim, sabe? Eu lembro sempre do Pondé, né, do Luiz Felipe Pondé, falando que flerta com o niilismo. Qualquer um que dedica tempo demais a pensar sobre a existência humana, a condição humana, tudo isso, né, a existência, eu acho que em algum momento flerta com esse absurdo, com esse niilismo, mas o conservador é aquele que resgata sempre o lado positivo, olha o copo meio cheio e tem esperança, em que pese reconhecer os usos do pessimismo. Foi o primeiro livro que eu li dele, livrinho muito instigante, e mexeu muito comigo, porque eu era um liberal otimista e faltava esse equilíbrio, faltava essa visão mais cética, alguns diriam cínica, da humanidade, né, para você não cair justamente no risco, na tentação de utopias, de abraçar utopias. Sim. O conservadorismo é um grande antídoto contra utopias revolucionárias, que é um perigo sempre. Então, leiam Roger Scruton, e esse livro eu não li ainda, e estou muito, muito interessado na leitura, ainda mais sabendo que é uma conversa, de alguma forma, descontraída com um cara parrudo que o conhecia bem e que o editava. Então, imperdível.
E o segundo livro que você separou para falar hoje, Pedro, foi um livro que eu li há muito tempo atrás, em inglês. Achei difícil a leitura em inglês, mas adorei e mencionei já em inúmeras palestras e artigos, do William Golding, que é O Senhor das Moscas, Lord of the Flies. Porque é um livro distópico, e eu adoro as distopias, né? Orwell, Ayn Rand, o Kafka. As distopias são importantes justamente para imaginar um mundo idealizado assim por esses intelectuais de escritório, né, que querem refazer a natureza humana ao seu bel prazer e tudo mais. E o William Golding traz ali essa visão de crianças numa ilha deserta depois de um náufrago ou um avião, né? Um avião. Não, foi uma queda de avião. Uma queda de avião. E aquelas crianças estão sozinhas na ilha e precisam viver, coexistir. E criam um regime meio democrático, que não é democrático, tem a besta da ilha e tem a conversa imaginada de um dos garotos com o Lord of the Flies lá e tudo, e que acaba devolvendo para ele que a besta está em cada um dos meninos, porque essa é a essência da mensagem na minha visão. Né? Olha, cuidado com essa visão idílica das crianças, da infância. Vamos criar aqui, se ao menos as crianças puderem ser modeladas ao nosso bel prazer e à nossa imagem pré-concebida e ideológica de mundo, tudo vai ser uma maravilha. E não, a natureza humana, a besta, está sempre à espreita desde sempre em nós. Nós precisamos ser domesticados, civilizados. Civilização é justamente pegar um material bruto e conseguir lapidar. E as crianças são isso, pequenos. O Nelson Rodrigues era um grande psicólogo, falava, né? As crianças têm os mesmos defeitos dos homens, mas a imaturidade. Ele fala, ótima definição. O que você aconselha para o jovem? Ele falava, amadureçam. Exato. Não, que definição maravilhosa. É exatamente isso. Então, o livro do Golding, O Senhor das Moscas, ele trata exatamente disso. Ele pega as crianças ali e fala assim, vamos imaginar como é que elas viveriam, né? E olha, britânicas, ou seja, mesmo que estejam numa tenra idade, tiveram já algum tipo de consumo cultural, né? Você não tem um ponto de largada que nem o Menino Lobo, né? Que nem o Tarzan, né? Que nem o Tarzan. Então, assim, eles eram crianças britânicas, mas mesmo assim, solta na ilha e imagina, né, o cenário, não sai algo bonitinho, fofinho, harmônico, comunista e tudo mais. Sai algo bem diferente, porque a natureza humana, ela é mais egoísta, ela tem ambição, ela tem as paixões e por aí vai. Essa é a minha visão, Pedro. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu sugeri esse livro porque, basicamente, a luta que o Golding trata nesse romance, esse desapaixonar os filósofos, vamos falar isso daqui a pouco, é o que Scruton faz na sua vida inteira. É desapaixonar as pessoas de utopias e ideologias, é tirar a cortina da ideologia dos olhos das pessoas. Esse livro, eu confesso, Consta, que eu li lá com meus 18 anos e abandonei na página 5. É um dos pouquíssimos livros que eu abandonei, porque eu tenho meio que um tique, né? Que se eu começo um livro, eu vou até o final, mesmo que eu não goste, sabe? Eu costumo ir até o final. Eu lembro que quando eu cheguei no meio da biografia do Mao Tse Tung, eu falei, meu Deus, por que eu comecei esse livro, cara? Tinha 600 páginas só na metade, faltava mais 600. Então, assim, eu tenho esse tique, mas isso eu abandonei. E mais ou menos um mês atrás, eu li esse livro de novo, do começo ao fim, e achei sensacional, cara. O roteiro que o Golding cria ali é digno de Oscar, se tivesse Oscar para literatura, tem, né, que é o Nobel, mas ele deveria ter ganho esse prêmio, porque a profundidade filosófica que ele deu para o enredo, mesmo assim, transformando uma literatura quase que juvenil, né? Porque muitas pessoas leem esse livro por pura diversão, elas não estão atentas ao que está por trás, à crítica que está por trás. Golding elaborou uma crítica muito coesa e muito boa à tábula rasa, né? A concepção do bom selvagem de Rousseau. Bom, só para você ter uma noção, Rousseau é uma refutação ao Rousseau. Tábula Rasa é o nome de um belo livro do Steven Pinker, que é um cara mais progressista, mais
mais otimista, mas esse livro, Tábula Rasa, para mim é o melhor dele, porque é justamente um tratado sobre a violência inata dos seres humanos. Eu tenho esse livro, mas não li aí. Bom, vou colocar na lista desse ano. E o Golding, então, no final, ele acaba elaborando um tratado contra Rousseau. Então, só para você ter ideia, Rousseau falava que o homem nasce livre e depois se encontra que a sociedade o coloca sobre amarras de correntes, né? O homem nasce livre, mas por todo lado se encontra amarrado por correntes e assim por diante. O que Golding fala é diametralmente contrário a isso. O homem nasce preso à sua condição animal, preso aos seus anseios mais obscuros. E a civilização vem e o liberta, lhe dá moral, lhe dá parâmetros, lhe dá constituição ética, e assim por diante. Eu acho que ele não era tão otimista, porque, se eu não me engano, uma das cenas finais, com algum spoiler, mas tem a questão da guerra, o avião caiu, inclusive, por conta disso, se eu não me engano. Mas, assim, os adultos estão também guerreando da mesma forma que as crianças na ilha. Então, Sim. é uma coisa assim, a civilização domestica é o que temos de melhor, mas a besta humana está sempre lá, as paixões estão sempre nos guiando e nos incentivando. Então, os adultos também estão fazendo as mesmas coisas. Né? Não tem uma esperança de sair muito dessa condição. Tem como canalizar da melhor forma possível para não se autodestruir todo mundo. Não, eu acho que o mais interessante do final é pensar, e essa crítica fugiu de todas as resenhas que eu li sobre esse livro. Eu resenhei esse livro agora para o Oeste no final de semana, então antes de resenhar um livro eu costumo ler outras resenhas, basicamente americanas, europeias e tudo mais. Quando ele encontra o Senhor das Moscas, aquela parte ela é essencial para você entender a crítica, por exemplo, de Eric Wegener. Eric Wegener fala o seguinte, que a ideologia, quando não encontra um inimigo, precisa fabricar um inimigo, para se auto-justificar. Porque chega em dado momento que as pessoas não respeitam mais puramente regras. Ela precisa de um inimigo para se juntar, para o povo ficar unido. Cara, Churchill fez isso com maestria, maravilhosa, assim, sabe? O inimigo era real, no caso de Churchill, mas ele conseguiu unir o povo através de um inimigo comum, né? Então, a sociedade natural não necessariamente tem um inimigo a não ser ele próprio, mas é óbvio que ele não pode falar que é ele mesmo. Então, ele expõe isso num terceiro, que é o Senhor das Moscas, ali no livro. Tudo aquilo que o Senhor das Moscas mostra, repugnante, cheio de verme, com voz grutural, que ameaça a vida dos seres humanos que chegam perto dele, tudo aquilo está dentro dos próprios meninos, que supostamente são inocentes. E ele expõe isso naquele Senhor das Moscas. Então, a crítica de Golding, para mim, é dizer, o Senhor das Moscas está dentro do seu coração. Você tem o Senhor das Moscas aí dentro. E se você não lutar contra ele, ele vai te comer. Ele vai comer terceiros, ele vai destruir tudo que está ao seu redor. Eu acho que essa é a crítica principal do livro. Conversa perfeitamente com o primeiro livro do Scruton, porque é essa visão mais pessimista. Você foi falando ali de antídotos contra essa visão utópica e tudo. Eu lembrei de foi alguma coisa que você falou em específico ali, que eu não lembro. Sim. Eu lembrei de um escritor ítalo-argentino, José Engenheiros. Ele tem um livro chamado O Homem Medíocre. E olha, é um livro interessante. Ele diz o seguinte, se você desistir desses sonhos revolucionários, utópicos, você se torna a basófia humana, uma coisa morta-viva, apagada, cinza. Mas quão perigoso não é o revolucionário, um sujeito que coloca um norte inalcançável e está disposto a sacrificar tudo no processo para atingir esse objetivo, né? Inclusive seres humanos tratados como meios descartáveis, como peças de tabuleiro, como cobaias do seu grande experimento. Então, o livro, o José Engenheiros era um cara de esquerda. O livro é interessante. O Homem Medíocre, a gente quer abraçar uma coisa grandiosa, uma visão grandiloquente da humanidade, tudo. Mas quão importantes são os pessimistas, os realistas, Exato. Os que tocam a real, os que viram e falam assim, muita calma nessa hora, vai devagar no andor aí, porque essa coisa para degringolar não custa. E o verniz da civilização é um negócio relativamente frágil. Por quê? Porque a besta, o senhor das moscas está sempre dentro de nós,
louco para tomar o controle. E quando falam que liberdade é dar vazão aos impulsos, aos apetites, às paixões, isso é a visão justamente de escravidão que tinha todo o grande conservador desde Edmund Burke. Desde Edmund Burke que falava isso. Que liberdade é essa que você se torna uma besta humana, selvagem? Né? É ao contrário. Liberdade está em você coibir paixões, apetites, se civilizar e por aí vai. Então, acho que a conversa dos dois livros é interessantíssima nesse sentido. Pedro, passamos de 30 minutos, é o nosso default. Tá ótimo. Muito obrigado pelas dicas, pela conversa. Turma, domingo que vem tem mais. Valeu, turma!